Depois que Zuma acredita que finalmente vai se casar com Candinho. Um dia que ela planejou como a maior vitória da sua vida. O sonho de riqueza, de poder, de se tornar milionária. Mas o que ela não imagina é que justamente nesse dia, tudo vai virar um pesadelo sem volta. Dentro da igreja, o clima é de cerimônia, mas a tensão é quase sufocante. Alguns convidados até tentam sorrir, mas todos sentem que algo estranho está no ar. Zuma, por outro lado, está radiante. Um sorriso largo no rosto, os olhos brilhando de ambição. Na cabeça dela, só existe um pensamento. Depois desse casamento, tudo vai ser meu. Ao lado dela, Candinho está completamente diferente. O rapaz mantém a cabeça baixa, o olhar triste, pesado. No fundo do coração, ele sente que está cometendo o maior erro da sua vida. Candinho pensa consigo mesmo. Será que eu devia mesmo estar aqui? Padre Lucas então começa a cerimônia. A voz dele é firme, solene, mas até o homem de fé percebe algo estranho. Ele olha para Candinho e vê claramente que o noivo não está feliz. Chega o momento dos votos. Zuma fala palavras bonitas, promessas doces, mas nos lábios dela existe apenas um sorriso falso. Por dentro, ela só pensa no dinheiro, na fortuna que acredita que vai conquistar. Assim que ela termina de falar, Padre Lucas olha para todos dentro da igreja. Então, faz a pergunta mais importante da cerimônia. Se alguém aqui presente tem algo contra esta união, que fale agora, ou se cale para sempre. O silêncio toma conta da igreja. Ninguém se mexe. O clima fica pesado, quase impossível de respirar. De repente, uma voz surge no fundo da igreja. Eu tenho algo a dizer, seu padre. Todos se viram imediatamente. Celso e o professor Asdrubal entram pelo corredor principal. Os dois caminham decididos, sem medo. Zuma fica em choque. Ao ver Celso ali, ela entende tudo na mesma hora. O rosto dela perde a cor. Por dentro, sente o chão desaparecer sob seus pés. Candinho fica confuso. Ele olha para o primo e pergunta: Celso, o que você está fazendo aqui? Desesperada, Zuma tenta recuperar o controle da situação. Ela interrompe imediatamente, com agressividade. Não escute nada do que ele disser, Candinho. Depois, ela se vira para o padre. Vamos, padre, termine logo a cerimônia. Padre Lucas percebe que algo muito grave está prestes a ser revelado. Ele olha sério para Zuma e fala com firmeza. Não, dona Zuma, nós precisamos ouvir o que o Celso tem a dizer. Naquele instante, o sorriso da golpista desaparece. Ela sente que sua máscara está prestes a cair diante de todos. Celso então encara Candinho, respira fundo e decide falar tudo de uma vez. Candinho, eu estou aqui para corrigir a maior injustiça da sua vida. Ele faz uma pausa e dispara a revelação que ninguém esperava. O Samir é seu filho, ele sempre foi. A igreja inteira fica em choque. Celso continua, olhando diretamente para Zuma. E não sou só eu que sei disso. A Zuma também sempre soube. Candinho sente a cabeça girar. Ele tenta entender o que está acontecendo. Completamente confuso, responde. Mas Celso, disso eu já tenho certeza. Todo mundo sabe que o Samir é meu filho. Então, onde você quer chegar? Celso abaixa o olhar por um instante, mas logo decide abrir o jogo de vez. A verdade, Candinho, é que eu sempre soube que o Samir era seu filho, todos esses anos, e escondi isso de você esse tempo todo. A revelação cai como uma bomba. Candinho fica paralisado. Os olhos se enchem de choque e dor. A traição do primo o atinge em cheio. Nesse momento, o professor Asdrubal decide completar a verdade. Ele dá um passo à frente e fala. E não foi só isso. A Emma também sabia de tudo. Foi ela quem escondeu o menino no orfanato durante todos esses anos. A igreja explode em murmúrios. O casamento entre Zuma e Candinho desmorona ali mesmo. Zuma entra em desespero. Ela percebe que tudo está saindo do controle. Rápido demais. Histérica, ela começa a gritar. Isso é mentira. Eles estão inventando tudo. Mas Celso não recua. Ele fala com firmeza.
Não adianta negar, Zuma. Foi exatamente isso que aconteceu. Candinho olha para o primo com os olhos cheios de lágrimas. A voz dele sai carregada de mágoa. Peraí, Celso, isso é verdade mesmo? Você teve coragem de fazer uma maldade dessas comigo e com meu filho? Celso abaixa a cabeça envergonhado e finalmente confessa tudo. Eu fiz isso por ganância. Eu nunca aceitei que a Anastácia tivesse deixado toda a fortuna para você. Quando descobri onde o menino estava, passei a pagar a Zuma todo mês para ela manter esse segredo escondido na casa dos anjos. Zuma percebe naquele momento que perdeu tudo. Seu plano, sua fortuna, seu futuro. Tudo desmoronou diante de todos. Desesperada, ela corre até Samir. O menino fica assustado, sem entender nada do que está acontecendo. De repente, Zuma perde completamente o controle. Tomada pela loucura, ela agarra o braço de Samir com força e sai correndo da igreja. O pânico toma conta do lugar. Os convidados começam a gritar. Ninguém consegue acreditar no que está acontecendo. Candinho vê o filho sendo levado e entra em desespero. Ele grita enquanto corre atrás dela. Minha Nossa Senhora, Zuma, volta aqui, devolve o meu filho. Candinho nem sequer consegue parar para discutir com Célcio. O passado pode esperar. Agora existe apenas uma coisa em sua cabeça: salvar Samir das mãos da vilã. A partir daquele momento, uma perseguição frenética e desesperadora começa pelas ruas da cidade. Zuma corre sem olhar para trás, arrastando Samir pelo braço. O menino chora, assustado, tentando se soltar. Por favor, dona Zuma, me solta! O que a senhora está fazendo? Samir se debate com todas as forças, enquanto começa a gritar: Candinho! Candinho! Lá atrás, Candinho corre o mais rápido que pode. Ele ignora o cansaço, a falta de ar, tudo. Só existe um pensamento na cabeça dele: não perder o filho outra vez. Zuma atravessa a rua em meio ao trânsito pesado. Carros buzinam sem parar. Pessoas gritam tentando avisar do perigo, mas Zuma não escuta nada. Ela puxa Samir com violência, completamente fora de si. Candinho vê a cena e entra em desespero. O coração dele dispara. Samir, filho! Ele continua correndo, sem parar, sem olhar para trás. No meio daquela correria caótica, Samir toma coragem. No impulso, ele morde a mão de Zuma com toda a força. Ai! A mulher grita de dor. Nesse instante, o menino consegue se soltar. Livre das mãos dela, Samir corre imediatamente em direção a Candinho. Pai! Ele corre buscando proteção. Candinho estende os braços, tentando alcançá-lo, mas naquele exato momento, uma tragédia está prestes a acontecer. Um bonde vem pelos trilhos em alta velocidade. Samir, no meio da fuga, não vê o veículo se aproximando. Candinho percebe o perigo. Os olhos dele se arregalam de horror. Ele estende as mãos tentando alcançar o menino, mas entende, com desespero, que não vai chegar a tempo. E então, no último segundo, Zuma toma uma atitude completamente inesperada. Num impulso desesperado, ela corre em direção ao menino. A mulher agarra Samir com força e o empurra para longe dos trilhos. O menino cai no chão, salvo. Mas Zuma não consegue escapar. O bonde a atinge com violência. O impacto é brutal. Zuma é arremessada ao chão, gravemente ferida. A rua inteira fica em silêncio por um instante. Candinho, Samir e todos ao redor ficam em choque. Logo depois, o caos começa. Pessoas se aproximam, assustadas. Uma multidão se forma ao redor do acidente. Ao longe, o som das sirenes começa a ecoar. O resgate chega rapidamente. Zuma é colocada às pressas em uma maca. Os socorristas correm contra o tempo, levando a mulher para o hospital mais próximo. Cada segundo agora pode decidir entre a vida e a morte. O rastro da colisão ainda está visível na rua, e no hospital, Zuma luta pela própria vida. Os médicos avisam que o estado dela é gravíssimo.
Candinho e Samir ficam profundamente abalados. A violência de tudo o que aconteceu pesa no coração dos dois. Com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, Candinho desabafa. Minha Nossa Senhora, como uma coisa dessas foi acontecer? Ele respira fundo, ainda chocado. A dona Zuma fez muita maldade, mas ela não merecia uma coisa dessas. Samir também está desesperado. Mesmo depois de descobrir todas as mentiras e todos os erros que o afastaram do pai, o menino ainda sente carinho pela mulher que o criou no abrigo. Principalmente agora, depois que Zuma salvou a vida dele. Candinho e Samir permanecem juntos. Os dois estão muito abalados com tudo o que aconteceu. Pai e filho se abraçam, aflitos, torcendo do fundo da alma para que Zuma não morra naquele leito de hospital. Enquanto isso, Zuma luta pela própria vida. Ela está cercada por aparelhos, medicamentos, em uma batalha silenciosa entre a vida e a morte. Do lado de fora, Celso permanece ao lado dos amigos e familiares de Candinho. Mas o clima é pesado. Todos olham para ele com reprovação. Alguns estão chocados, outros simplesmente não conseguem acreditar nas revelações bombásticas que ele fez. A verdade sobre o passado sombrio veio à tona e acabou de forma definitiva com o casamento de Candinho e Zuma. Mas as confissões de Celso não mudam apenas o destino de Candinho. Elas também vão transformar completamente o futuro de Dita. Antes de tudo acontecer, Dita já estava quase decidida a desistir de Candinho. No fundo do coração, ela pensava em seguir sua vida ao lado de Lourival. Talvez ali ela pudesse encontrar a paz que sempre procurou. Em um momento de sinceridade absoluta, Dita conversa com Lourival. Ela fala com carinho, mas também com honestidade. Eu gosto muito de você, Lourival, de verdade. Ela respira fundo antes de continuar. Se eu não tivesse sentimentos tão fortes pelo Candinho, eu ficaria com você, sem pensar duas vezes. Mas eu não posso mentir para o meu próprio coração. Ele ainda bate pelo Candinho. Lourival ouve tudo em silêncio. A tristeza aparece no rosto dele, mas mesmo assim, ele demonstra uma nobreza admirável. Com maturidade, ele responde: Eu entendo, Dita. Você não precisa se sentir culpada por isso. Ele tenta sorrir. Se eu não posso ter seu amor, pelo menos quero continuar sendo seu amigo. E vou estar do seu lado sempre que você precisar. Algum tempo depois, Dita descobre tudo o que aconteceu na igreja. A interrupção do casamento, as revelações, a fuga desesperada de Zuma com Samir. Uma mistura de sentimentos invade a mente dela. Por um lado, nasce uma nova esperança. Agora que Candinho está livre da golpista, talvez finalmente exista uma chance para os dois. Mas ao mesmo tempo, Dita fica profundamente decepcionada com Celso. Quando o encontra, não consegue esconder a indignação. Minha nossa, Celso, eu sabia que você tinha cometido erros no passado, mas dessa vez você passou de todos os limites. Ela encara o rapaz com tristeza. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Celso mantém a cabeça baixa. Ele não tenta se justificar. Com voz baixa, responde: Tudo bem, Dita. Você não precisa dizer mais nada. Eu aceito qualquer punição. Ele respira fundo. Para falar a verdade, eu até sinto um pouco de alívio. Pelo menos eu consegui impedir o casamento da Zuma com o Candinho. Quem sabe agora as coisas possam voltar ao normal. Celso então toma uma decisão. Eu vou me entregar na delegacia. Vou confessar todos os meus crimes e estou pronto para ser preso. A determinação dele surpreende até mesmo Dita. Ela percebe que algo realmente mudou em Celso. Com um olhar cheio de compaixão, ela diz: Peraí, Celso, também não precisa ser assim. Você sabe como o Candinho é. É ele quem precisa tomar essa decisão. As palavras de Dita atingem Celso em cheio. Ele levanta os olhos, surpreso. Mesmo depois de tudo, ela não o condenou completamente. Pela primeira vez em muito tempo,
Celso sente um pequeno fio de esperança. Mas o clima ao redor continua pesado. Os outros presentes não escondem o julgamento. Olhares duros, comentários cheios de reprovação. Celso precisa suportar tudo em silêncio. Pouco tempo depois, novas notícias sobre o estado de Zuma começam a circular. A atualização deixa todos em alerta. A situação dela é extremamente delicada. Mesmo depois de tantas mentiras, armações, maldades, o bom coração das pessoas fala mais alto. Os amigos e familiares de Candinho deixam o rancor de lado por um momento. Agora, todos torcem pela recuperação de Zuma. Logo, uma corrente de oração emocionante se forma. Todos se unem, pedindo forças para que ela sobreviva. O acidente chocou a cidade inteira, e agora a vida da dona da Casa dos Anjos está por um fio. Mais tarde, todos acabam se reunindo no hospital. Até mesmo as crianças do abrigo estão lá. Zenaide também aparece, visivelmente aflita. Com os olhos cheios de lágrimas, ela desabafa. A patroinha não pode morrer. O que vai ser da gente sem a Zuma? As crianças se aproximam. Uma a uma, abraçam Zenaide. O momento é comovente. Todos continuam rezando, torcendo para que Zuma consiga se recuperar. Enquanto isso, outra história importante também começa a se desenrolar. Anabela finalmente vai descobrir uma verdade que estava escondida há muito tempo. Depois de uma conversa séria com Estela, Ernesto promete que vai se entregar à polícia. Ele diz que vai confessar todos os crimes que cometeu. Mas antes disso, uma revelação acaba chegando aos ouvidos de Anabela. A menina descobre algo que a deixa completamente abalada. Ernesto é o pai dela. Confusa e angustiada, Anabela olha para Estela e pergunta: "Então é isso, Estela? Ele é o meu pai?" Estela suspira. Ela gostaria de continuar escondendo a verdade, mas agora não pode mais negar. "Sim, Anabela, Ernesto é o seu pai." Ela continua com tristeza na voz. "Foi por isso que ele foi atrás de você naquele dia. Ele queria usar você para me obrigar a tirar a denúncia que fiz contra ele na polícia." Anabela fica ainda mais confusa. Ela quer entender tudo. Estela então explica novamente todas as maldades que Ernesto já fez no passado e confessa que decidiu esconder a verdade justamente para proteger a menina. Anabela fica frustrada. Com os olhos cheios de lágrimas, ela diz: "Mamãe, eu estou cansada de mentiras. Eu sei que a senhora quer me proteger, mas eu não quero mais que esconda o passado de mim." Estela respira fundo. Ela entende a dor da filha. "Você tem razão, Anabela, mas eu tenho medo. Eu não quero que você fique perto desse homem. Ernesto é perigoso. Ele é a pior pessoa desse mundo." Quando Ernesto descobre que Anabela já sabe de tudo, ele fica profundamente abalado. No fundo, ele gostaria de se aproximar da menina, de tentar ser um pai de verdade. Mas também entende a decisão de Estela. Ela só quer proteger a filha. Mesmo assim, esta história ainda não terminou. Nos próximos acontecimentos, durante o processo de redenção de Ernesto, algo inesperado vai acontecer. Aos poucos, ele terá a chance de se aproximar de Anabela. Os dois começarão a construir uma relação verdadeira, e Ernesto fará uma promessa importante. Ele estará ao lado da filha, pronto para ajudá-la em qualquer dificuldade da vida.